Saúde, irmão, na paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto divino, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Está louvando ao Senhor com louvor que diz que sem Jesus não dá. Sem Jesus não há condição de nós fazermos nada, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador, o nosso libertador. Ele deu a sua vida na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então vamos louvar ao Senhor. De Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, todo domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Pare diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do teu povo. E poder, todo domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, 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 não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Peço aos irmãos colocar-se em pé. Abram suas Bíblias no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10 em diante. Nós somos gratos ao Senhor, a oportunidade que nos concede de estarmos em sua casa nesta noite. Nós estaremos efetuando a leitura da palavra de Deus no nome de Jesus Cristo, dando abertura a este culto em nome de Jesus. Logo após, o nosso irmão estará louvando ao Senhor e assim estaremos dando continuidade a este culto para a honra e glória do nosso Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 nos diz assim: em nome de Jesus, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.
Se alguém fala, fala segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo as forças que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, nós somos agradecidos a Ti, ó Rei Jesus, os Teus servos que aqui se encontram nesta noite, para junto, Pai, nós Te adorarmos, bendizermos ao nome do Senhor Jesus. Somos gratos a Ti pelo dia que o Senhor concedeu a cada um dos Teus filhos e servos, a oportunidade, Senhor, de estarmos nessa noite em Tua casa, junto podermos Te adorar, Te exaltar. Pedimos ao Rei Jesus que abençoe cada um dos Teus servos que aqui se encontram na Tua presença nessa noite, aqueles que estão no seu lar, Senhor Jesus, em suas casas, acompanhando através por esta plataforma digital, que também sejam alcançados com Teu amor, alcançados com Tua benignidade, a Tua misericórdia. Paizinho querido, nós também queremos pedir a Tua bênção sobre o Teu servo, que estará louvando o Teu nome, que estará ministrando a Tua palavra, que seja sábio, Senhor Jesus, e sabedoria pelo Teu Espírito Santo. Unja, Senhor Jesus, usa os Teus lábios, o Teu falar, o Teu entendimento, que Ele venha, Deus maravilhoso, pela Tua misericórdia, falar conosco, não aquilo que Ele queira falar, mas aquilo que o Senhor tem colocado na sua boca, no seu lábio, no seu coração. Derrama, Rei Jesus, a Tua bênção também sobre os dizimistas da semana, sobre os ofertantes, cada um dos Teus filhos e servos, Senhor, que tem o seu trabalho por conta própria, a sua empresa, aqueles também que são funcionários públicos. Deus, derrama a Tua bênção de forma grandiosa, maravilhosa, que os Teus servos possam a cada dia compartilhar das bênçãos recebidas do Senhor. Continua, Paizinho querido, sendo o centro desta igreja, continua derramando a Tua bênção sobre o Teu povo. Agradecidos nós somos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor tem cuidado de nós. Os irmãos fiquem à vontade, se quiser pode sentar. Nós estaremos louvando ao Senhor ainda com mais 2 louvores, antecedendo a mensagem da palavra de Deus. E esse louvor que nós vamos estar cantando, eu gostaria que os irmãos cantassem comigo. É um louvor bem conhecido, e ele fala que o Espírito de Deus está aqui. Nós viemos aqui para encontrar com o Senhor, porque nós sabemos que essa é a casa de Deus, a casa onde nós viemos para adorar e engrandecer ao Teu nome. Então nós convidamos, desde quando nós saímos de casa, já o Senhor, para que Ele se fizesse presente. Então estaremos louvando ao Senhor. Louve a Deus comigo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando tua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando tua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos
caminho. Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Glórias a Deus. E que nós possamos sempre estar na presença do Senhor para adorar em espírito e em verdade. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, todo ele fez, todo criou,
Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Estaremos meditando na palavra de Deus nesse instante. Quero estar lendo, se os irmãos quiserem acompanhar, vamos estar lendo no livro de Jonas, capítulo 1, verso 14 e o verso 15. Jonas, capítulo 1, verso 14 e 15, para a meditação da palavra de Deus, amém? A palavra de Deus nos diz assim: por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a fúria. Amém? Podeis assentar. Graças a Deus, o Senhor tem feito coisas grandiosas em nossas vidas, por isso aqui estamos. A cada manhã em que abrimos nossos olhos, é um milagre de Deus em nossas vidas, principalmente nos dias atuais que temos vivido, onde as reportagens, as emissoras, todos os dias anunciam o número de mortos. Em todo o tempo nós temos visto esse mundo, pessoas perecendo, pessoas morrendo. Por isso eu costumo dizer, o maior milagre que Deus faz em nós é a vida. É a vida, porque abrir os olhos a cada manhã é um grande milagre de Deus. Eu quero te convidar nessa noite para nós mergulharmos um pouco na palavra do Senhor sobre o seguinte tema: a desobediência. A desobediência gera consequências. Amém? É isso, a desobediência gera consequências em todo o tempo. Nós temos visto isso, né? Desde pequenininho, nós já sofremos isso na pele. Hoje os dias são diferentes. Hoje os pais não podem corrigir tantos filhos como antigamente, mas desde pequeno nós já nos vivido isso, né? Temos aprendido isso, que desobedecer gera consequência. O pai e a mãe dão uma ordem, o pai e a mãe fala algo, e se a gente desobedece, então vem o castigo. Há alguns anos atrás vinha surra, né, irmão? Vinha surras, a gente apanhava dos pais. E ao contrário de hoje em dia, em que se os pais não podem corrigir os filhos porque senão são repreendidos, eu agradeço a Deus pelas surras que eu levei, porque elas me levaram para o caminho certo, para o caminho correto, e por isso eu louvo e engrandeço a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Vejamos que a palavra de Deus lá em Deuteronômio, se você quiser acompanhar, no capítulo 28, a partir do verso 15, Deus fala alguma coisa, ou seja, Deus mostra o que acontece na vida da pessoa desobediente. A pessoa que desobedece a Deus, a pessoa que não submete à autoridade do Senhor Jesus. E a palavra de Deus lá em Deuteronômio 28, verso 15, fala assim, verso 15 em diante: se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os teus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Olha que a palavra de Deus é bem clara. Se não cumprir com todas as leis, com todos os mandamentos, se nós não estivermos atentos à palavra do Senhor,
Então todos esses males vai vir sobre nós, né? Se não formos obedientes à palavra de Deus, então isso vai acontecer com nós. Verso 16 diz: maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Palavra pesada, né? A palavra maldito. Mas é a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia, e a Bíblia é a palavra do Senhor. E por isso nós precisamos crer piamente que Deus está falando conosco nessa noite. Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está falando com você que está nessa live aí também. Se nós não formos obedientes, então seremos malditos, conforme diz aqui, na cidade, né, e no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto do teu solo, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento em tudo a que puseres a mão, para fazer, até que sejas destruído, e até que se repentinamente, por causa da maldade das tuas obras, pela quais deixaste. E o verso 21 diz: o Senhor fará pegar em ti a peste, até que consuma da terra, no qual estás entrando para possuir. Então nós vimos aqui Deus falando com a sua nação, Deus falando com o seu povo, e Deus falando com nós hoje também. Que a desobediência vai levar a consequências graves. Desobedecer a Deus leva a consequências graves. Malditos seremos se não obedecermos, se não estivermos atentos à palavra de Deus. A Bíblia, este livro sagrado, é a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, nós vimos, né, até muitas vezes através da Bíblia, através de filmes, o céu se abrindo, Deus falando com os seus profetas. E Deus hoje também fala. Deus também fala hoje. Deus pode usar alguém para falar conosco, como Deus fala através da palavra, que é a Bíblia Sagrada. Quando nós abrimos esse livro sagrado, é Deus falando conosco. Como que eu posso ouvir Deus, né? Alguém pode dizer, mas como que eu posso ouvir a voz de Deus? Eu ouço a voz de Deus quando eu leio a palavra do Senhor. Então eu ouço Deus falando comigo e você ouve Deus falando contigo. A desobediência gera consequências terríveis. Nós aprendemos na Bíblia uma passagem muito importante, né? Um texto muito importante, onde Deus fala de livramento, Deus fala de resgatar o seu povo do Egito. Deus faz uma promessa. O povo estava ali cativo há muitos e muitos anos, sofrendo na mão de Faraó, sofrendo na mão daquela nação. Deus faz uma promessa maravilhosa. E sabe o que é importante? Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Quando é de Deus, acontece, porque Deus, Ele não mente, porque Deus, Ele não falha. Deus, quando diz, Ele realiza, e Ele realizou na vida dos israelitas. Ele usou o servo Moisés, Arão, né, e outros, né, depois Josué, Caleb. Esses homens foram usados por Deus para tirar esse povo do Egito. E esse povo, irmãos, eles foram resgatados, eles foram tirados do Egito. Mas veja que Faraó sofreu demais. Faraó sofreu demais porque ele não ouvia, ele não obedecia a voz que era de Deus. Moisés estava ali falando com ele, anunciando as coisas que viriam, as coisas que aconteceriam, mas ele achava que era uma fantasia, vamos dizer assim, de Moisés, que isso não pudesse acontecer. Aí veio a primeira praga, e aconteceu, e já veio danos para aquele povo.
E ali começa o martírio daquele povo. Aquele povo começa a sofrer por desobediência. Por isso que eu disse, a desobediência gera consequências, e muitas vezes consequências graves. Veio a segunda, veio a terceira, nós sabemos que veio até 10 pragas, e a última foi a pior de todas, né? Todos nós que somos pai, que temos filhos, sabemos o quanto, só de pensar já dói, o que é perder um filho. E aquele rei, por desobediência, né? Moisés até insistiu com ele, mas não teve jeito, ele não deu o braço a torcer. Já tinha sofrido 9 pragas, já estava o seu povo sofrendo demais, e ele ainda assim, ali duro, não abriu seu coração para Deus, e veio a 10ª praga, e ele sofreu pela sua desobediência. O seu primogênito morreu, o primogênito da sua nação morreu, e o pranto foi grande naquele lugar, irmãos, porque aquele povo, né, juntamente com o rei, não ouvia a voz do Senhor Jesus, não obedeciam a Deus, e por isso veio a grande, né, uma grande consequência na vida daquele povo. O povo de Deus foi liberto, o povo de Deus saiu do Egito, né, mas a palavra do Senhor também nos mostra que esse povo também sofreram muito nessa caminhada. Irmãos, eu estava até olhando o mapa, aonde esse povo ficou 40 anos andando, e a gente fica imaginando, é coisa de Deus, porque hoje, qualquer homem que for lá com uma bússola, alguma coisa, atravessa rápido aquele espaço, aquele lugar, mas esse povo ficou ali, rodando 40 anos, e sabe por quê? Por desobediência a Deus, porque aquele povo viu milagres e milagres lá no Egito, já lá no Egito, né? O livramento de Deus diante das pragas, e aquele povo parecia que continuava incrédulo, não crendo no poder de Deus, não crendo no que Deus podia fazer. A primeira barreira à sua frente, o mar, já começaram a murmurar, já começaram a se lamentar. Trouxe nós aqui, para que viéssemos aqui morrer neste lugar. Não cria no poder de Deus, e com isso, irmãos, desobedecia ao Senhor, e Deus realizou o milagre. As águas se abriram, o povo atravessou, e agora o povo se consertou, o povo se rendeu ao Senhor, e passaram a fazer a vontade do Senhor. Não, a Bíblia vai nos mostrar que esse povo continuou em desobediência a Deus, e por isso eles ficaram vagando por 40 anos no deserto. E a promessa de Deus de dar uma terra que emana leite e mel, podemos dizer, a palavra de Deus afirma isso, que os anciões, os homens mais velhos, não alcançaram. Essa promessa acabou ficando para os jovens, porque pela sua desobediência eles não conseguiram ver essa terra. Então, irmãos, a desobediência gera consequências terríveis. E qual foi a consequência desse povo de Deus, esse povo que saiu do Egito? Principalmente, como diz a palavra de Deus, para aqueles que não alcançaram a terra prometida: a morte, perderam a vida no deserto, e isso aconteceu justamente por isso, por desobediência. Em Números 16, nós encontramos aqui um personagem, né, chamado Corá, um rebelde, um homem rebelde, né, que se levantou contra Moisés, um homem que não tinha o chamado de Deus, um homem que não foi escolhido, mas ele queria estar à frente do povo. Vamos dizer assim, ele queria administrar o povo, ele queria governar o povo. Ele achava que as decisões que Moisés tomava eram erradas, mas as decisões que Moisés tomava não era dele, era de Deus. Era Deus que determinava, era Deus que dizia. Qual foi a consequência de Corá? A sua família, né? Os seus descendentes ali, aquele povo, qual foi a consequência? A terra se abriu e engoliu eles. A consequência foi a morte. A desobediência a Deus, a desobediência contra o homem de Deus, levou eles à morte, levou à destruição. E muitas pessoas, a Bíblia vai nos mostrar muitas pessoas que perderam a vida por desobediência. Lá em Juízes capítulo 2, nós vemos também o povo se rebelou contra Deus e perderam a grande promessa. Deus havia feito uma promessa muito grande para o povo, de proteger o povo, de guardar o povo, de livrar o povo, mas o povo
não se atentavam para Deus, o povo não buscavam a Deus, era rebelde, e por isso veio as consequências. Nós vemos na trajetória da Bíblia, muitos livros falando de um povo cativo, um povo liberto, né? Um povo cativo, um povo liberto. Por que isso acontecia? Porque uma vez libertos, voltaram a ser cativos? Por desobediência a Deus. Jeremias mesmo, a palavra de Deus diz que Jeremias clamava, Jeremias falava, Jeremias anunciava, e o povo não estava nem aí. O povo continuava em desobediência, até que veio novamente o cativeiro, e esse povo sofreram novamente, por consequência da sua desobediência, por consequência do seu pecado. Segundo Samuel, capítulo 20, nós encontramos o filho de Davi, Absalão, vamos dizer, um jovem homem que tinha tudo, seu pai era rei, ele tinha tudo para poder viver uma vida confortável, uma vida bem ao lado do seu pai, mas ele também sofreu uma consequência terrível, por causa dos seus erros, por causa da sua desobediência, vamos dizer, por causa da sua ganância, e ele foi morto, diz a palavra de Deus que ele foi morto em batalha. A consequência então para Absalão foi morrer na batalha, lá em 1 Reis, né, verso 1 e 2, 1 Reis capítulo 1, diz assim que Joabe se rebelou contra Deus, contra Davi e Salomão, e depois apoiou o reinado de Adonias, sem sequer se dar conta, sem sequer buscar qual seria a vontade de Deus para a sua vida, e qual foi a consequência pela sua traição, traindo seu pai, traindo o filho Salomão, foi a morte também. Então veja quantas pessoas perderam a vida por desobediência. E se nós, irmãos, olharmos para os dias de hoje atuais, quantas pessoas estão morrendo por aí também por desobediência a pais e mães? Porque eu não acredito que o pai e uma mãe vai ensinar. Pode ser que exista um ou outro aí, pelo exemplo, leve os seus filhos para o mau caminho, mas todo pai e toda mãe quer ensinar o bom caminho para o filho ser direito, o filho andar de forma prudente, de forma a não levar ele a sofrer consequências danosas, que é a prisão ou até a morte. E quantos pais choram, quantas mães choram nesse exato momento que nós estamos aqui cultuando o nome do Senhor Jesus, choram porque seus filhos foram desobedientes, porque seus filhos estão sendo desobedientes. Eles ensinam e muitas vezes os filhos não estão nem aí, acham que conhecem tudo da vida, que nada vai acontecer, e muitas das vezes perdem a sua vida aí nesse mundão afora. É ceifada a sua vida, e o que resta, o pai e uma mãe chorando, o pai e uma mãe sofrendo, porque o seu filho foi rebelde, porque seu filho não soube obedecer, não soube seguir muitas vezes o exemplo que eles deram. Então, em toda a trajetória humana, nós temos visto através da palavra de Deus, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, sofrendo as consequências da desobediência. Então é importante frisar isso, que nós precisamos ter essa ciência, que se nós desobedecemos a Deus, se nós desobedecemos até as leis do nosso país, que rege o nosso país, a nossa cidade, nós vamos sofrer consequência, e muitas vezes as consequências são doídas demais. Então por isso nós precisamos estar atentos, conhecer a palavra de Deus para não desobedecer, e se possível conhecer também as leis da onde nós vivemos, porque se nós pegarmos um carro, a maioria dos irmãos aqui tem carro, você que está em casa tem carro, se nós pegarmos um carro e sairmos correndo que nem doido aí, as rodovias estão cheias de radar. Se nós não conhecermos a lei, os limites de velocidade, nós vamos sofrer as consequências, e a consequência é no bolso, e a consequência pode ser pior, de repente sofrer um acidente aí, perder a vida. Então obedecer é a chave para o sucesso, é a chave para vencer na vida, ser obediente a Deus, obediente às leis do nosso país. Fazendo tudo isso, nós vamos alcançar as bem-aventuranças de Deus. A desobediência gera consequência. A Bíblia nos mostra muitos exemplos
A Bíblia nos mostra exemplos para isso. E aqui nós encontramos um homem chamado Jonas. Jonas era um homem qualquer? Não. Jonas não era um homem qualquer. Eu acredito, e a palavra de Deus nos mostra isso, que Jonas foi escolhido por Deus. Jonas foi chamado por Deus, Jonas foi escolhido por Deus para fazer algo. E veja o que a palavra de Deus diz a partir do verso 1: ora, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, se levantou-se para fugir da presença do Senhor. A palavra de Deus diz que se nós descemos ao mais profundo dos mares, lá está Deus. Se nós subirmos ao mais alto monte, lá está Deus. Então, como fugir da presença do Senhor? Não há como fugir da presença do Senhor, mas Jonas quis fugir da presença de Deus, e Jonas estava desobedecendo uma ordem do Senhor. E diz a palavra de Deus: e descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas veja, irmãos, de Deus ninguém se esconde, de Deus nada se esconde. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. E quantas pessoas hoje também acreditam que pode esconder as coisas de Deus, acreditam que pode errar e ficar quietinho, porque ninguém viu, ninguém está vendo, basta. Irmãos, nós temos que dar satisfação, sim, muitas vezes, às pessoas da nossa família, da nossa casa, mas a satisfação maior é a Deus. É a Deus que nós temos que contar, é a Deus que nós temos que falar as situações. É porque nós temos que falar, é porque Deus não viu, Deus não sabe? Não, Deus tudo vê, mas é porque quando nós falamos, nós confessamos os nossos erros. E se nós escondemos, nós sofremos as consequências. Verso 5, verso 6 e verso 7 vai dizer: aquele povo então que está ali com Jonas, se for olhar, não tinha nada a ver com o erro de Jonas, mas eles começam a sofrer as consequências, porque ali estava Jonas desobedecendo a voz do Senhor. E aqueles homens então começam a jogar tudo para fora do barco, querendo se salvar, tirar todo o peso do barco para poder se salvar, porque senão o barco ia ser destruído, o barco ia descer as profundezas. E aí de repente o capitão desce até o fundo do barco. Quem está lá? Jonas, sossegadão, dormindo, né? Acredito eu que Jonas estava ali. Consegui fugir da presença do Senhor, consegui fugir, estou aqui tranquilão. Mas ele não sabia o que estava acontecendo lá fora. E aí o capitão revela para ele tudo o que estava acontecendo. Fala para ele: você está aí dormindo, nós estamos a tempo de perecer, e você está aí dormindo, tranquilo. Aí eles, temendo aquele mal, a palavra de Deus diz que eles resolvem lançar sorte, para saber o porquê daquela situação, por que estava acontecendo aquilo com eles. E eles lançam sorte, e caiu sobre quem? Sobre Jonas, o fujão, o desobediente, caiu sobre Jonas. Então eles começam a interrogar Jonas, verso 8, verso 9, e Jonas responde: eu sou o hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Verso 10, verso 11, então eles perguntam para Jonas o que eles poderiam fazer para acalmar aquela situação, acalmar o mar, para que eles não viessem perecer, porque Jonas estava ali e ele era o desobediente, e por causa de Jonas, eles estavam sofrendo a consequência. E eu quero te chamar a atenção para isso, porque quando eu, chefe de família, ou a minha esposa, mãe, né, quando você que é chefe de família, você desobedece a Deus, e você tenta se esconder de Deus,
as consequências vêm para você e para os seus familiares. Todos sofrem, todos que estão ao redor sofrem as consequências. E aqueles homens que estavam ali ao redor de Jonas estavam sofrendo pela desobediência de Jonas. Eles estavam ali prestes a perecer porque Jonas estava fugindo de Deus. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque se nós estivermos em desobediência com Deus, não só eu vou sofrer, a minha esposa vai sofrer, as minhas filhas vai sofrer, e assim por diante, nossa família vai sofrer pela nossa desobediência. Então nós precisamos ser obedientes a Deus. Então eles perguntam para Jonas o que fazer, e Jonas pede para lançar ele nas águas, que o mar aquietaria. Ele diz: eu sei que por minha causa que estão sofrendo essa tempestade. Ele sabia o que Deus tinha pedido para ele, o que Deus tinha mandado ele fazer, e ele não fez. Ele estava tentando fugir para outro caminho, para outro lugar. E aí ele fala: então me lança na água. E a gente lendo assim a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que Jonas foi lançado no mar. Parece ser uma coisa tão simples. Eu estive em alto mar pescando, já estive em alto mar pescando. Nós viajamos 8 horas para dentro do mar, chegamos num lugar que a gente não tinha sequer, sabia para onde estava a terra, só água para todos os lados. Então eu fico imaginando Jonas também naquele mar revolto, naquele mar turbulento. Aparentemente parece ser assim tranquilo, não, me joga no mar que resolve tudo. Mas eu acredito que Jonas também estava em desespero. Jonas se desesperou, porque aqueles homens fizeram isso mesmo, lançaram ele no mar. Agora imagine você em águas revoltas, águas batendo, vento forte, ondas fortes. Se você não vai desesperar, você em desobediência a Deus, sabendo que pode perecer a qualquer momento. Eu imagino que Jonas sofreu, que Jonas passou por uma aflição terrível naquele instante. E Deus, irmãos, Deus tinha seus planos, mas Jonas não sabia. Deus envia ali um grande peixe, engole Jonas. Acabou a aflição de Jonas? Não, a aflição de Jonas não acabou. Imagina você sendo engolido por algum bicho grande, ser um bicho grande, sem saber o que vai acontecer, se ali você for sua vida ou não. E a palavra de Deus diz que Jonas, ali dentro daquele peixe, ficou 3 dias e 3 noites. E Jonas diz que ora ao Senhor de dentro do peixe. Ele se lembra do que Deus havia pedido. Eu tenho certeza que ali ele pede perdão a Deus, ali ele se arrepende do seu erro, da sua desobediência. Ele ora ao Senhor, e a palavra de Deus vai dizer ainda mais que ele grita de dentro do peixe para Deus por socorro. Ele grita por Deus pela tua misericórdia. Então não foi uma coisa simples, não, foi uma coisa difícil que Jonas passou, e tudo isso por desobediência a Deus, por não ouvir a voz do Senhor que mandou ele ir àquela cidade para anunciar para ela o mal que eles estavam fazendo. Chegou até Deus, se eles não se arrependessem, seriam destruídos. Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Ele ouviu a oração de Jonas, Ele pode ouvir a minha oração, Ele pode ouvir a sua oração. Se hoje eu estou em desobediência, se hoje você está em desobediência a Deus, clame a Deus hoje, ore a Deus hoje, porque Deus é misericordioso para ouvir as nossas orações e para perdoar os nossos pecados. E nós não sofremos as consequências que nós lemos lá em Deuteronômio, ser maldito na face da terra. Eu costumo dizer, irmãos, que as consequências dos nossos erros, das nossas obediências, do nosso pecado, nós alcançamos perdão diante de Deus, porque Jesus é o nosso Senhor e advogado. E a palavra de Deus diz que Ele nos perdoa, mas muitas das vezes, irmãos, somos perdoados, mas passamos pelas consequências. As consequências vêm e às vezes são terríveis. Então, procure ler, procure examinar as Escrituras para alcançar sabedoria. Obedeça a Deus para não sofrer as consequências. Precisamos buscar sempre a leitura da palavra de Deus com compreensão, examinar de maneira correta, porque hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas acham que não precisa fazer mais nada para ser salvo. Basta entregar o coração para Deus e só, porque somos salvos pela graça, não precisa fazer mais nada. Muitas pessoas estão aí vivendo dessa maneira, não entende que a graça
não nos isenta de cumprir a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. A pessoa que é salva, a pessoa que ama a Deus, ela guarda a lei porque ela ama o Senhor e ela é obediente à palavra do Senhor. Mateus 5, verso 17, Jesus falando, porque muitos dizem que Jesus veio trazer um novo mandamento, uma nova ordem, e Jesus fala assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, ao contrário disso. Na Bíblia nós encontramos tantos textos, os homens tentando pegar Jesus em falha, pegar Jesus em desobediência à lei, e Jesus cumpriu todas, e Jesus mostrou para eles o cumprimento da lei, tudo certinho. Então Jesus veio e ele cumpriu a lei, ele viveu a lei. E aí ele diz: eu não vim para anular, mas vim para cumprir. Foi isso que ele fez, ele cumpriu a lei do Pai, ele guardou a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Então esqueça isso, muitas vezes, que as pessoas muitas vezes estão falando por aí: a lei não vale mais, a lei foi abolida. Isso não é o que afirma Jesus nas Escrituras, como nós acabamos de ler. Não temos dúvida de que a salvação é única e exclusivamente pela graça, não temos dúvida disso. Conforme diz Efésios 2, verso 8 e 9, a graça, irmãos, ela transforma a nossa vida, ela nos transforma e nos faz cristãos obedientes à palavra do Senhor, e nós passamos a ter prazer em cumprir a lei do Senhor. Nós não podemos dizer que é fácil e que nós cumprimos todas de forma corretíssima. Não, nós somos falhos, somos humanos, mas nós temos o Senhor e Salvador Jesus Cristo que está nos céus olhando por nós, e está, irmãos, pronto a nos perdoar quando nós tropeçarmos e nós cairmos. Por isso mesmo, sendo justificado por Cristo, continuaremos, irmãos, crescendo através da obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Se você não quer sofrer as consequências, leia, examine, busque conhecer a palavra de Deus, busque conhecer a palavra do Senhor, para que possamos ser bem-aventurados. Por outro lado, irmãos, a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 28, se você ler aí juntamente comigo, veja o que diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 28, a partir do verso 1, aquele que for obediente à palavra do Senhor, olha as promessas do Senhor para nós, nos nossos dias atuais, foi na vida daqueles homens naquele dia e é hoje também nas nossas vidas. A promessa de Deus é, Deuteronômio 28, a partir do verso 1, se ouvires atentamente a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ouviu bem? Se nós estivermos atentos, guardando toda a lei do Senhor, todos os mandamentos do Senhor, então o Senhor teu Deus nos exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão se ouvires a voz de Deus. É a voz de Deus que nós precisamos ouvir. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será quando entrares, e bendito serás quando saíres. Essa é a promessa de Deus para aqueles que são obedientes à tua palavra. O Senhor entregará os feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti, por caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão, será abençoado. Ele te abençoará na terra que o Senhor Deus te deu. Olha que maravilha! Enquanto a desobediência gera tristeza, gera dor, gera morte, a obediência, irmãos, é uma maravilha, porque ela gera muitas e muitas coisas boas, e é coisas que é vinda de próprio Deus,
é promessa do Senhor na minha vida, é promessa do Senhor na tua vida. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te jurou, te guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Assim todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do solo, na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva ao seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Que bênção, que maravilha! E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para guardar e cumprir. E o último, irmãos, verso 14: não te desviando de nenhuma das palavras que eu hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, e não andando após outros deuses para os servir. Então a promessa de Deus para os obedientes, para aqueles que obedecem, irmãos, é de bem-aventurança, é de ser bem-sucedido, é de ter uma vida, irmãos, diferente. Em vez de ser uma vida amaldiçoada, é ter uma vida transformada, é gozar da presença do Senhor Jesus todos os dias. Então por isso nessa noite a palavra de Deus para mim e para você é isso, que nós possamos ser obedientes à voz do Senhor, obediente à palavra de Deus, porque a obediência nos levará, irmãos, à coroa da vida, que é a salvação. E eu fico imaginando quando Jesus voltar, irmãos, a palavra de Deus diz que muitos falarão: em teu nome nós fizemos isso, né? No teu nome nós fizemos aquilo, nós curamos. E Jesus falará para muitos que vivem em desobediência: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas ao contrário, Deus falar para aqueles que são obedientes, Deus vai chamar, Jesus vai chamar e vai levar juntamente com Ele. Vinde, né? Vinde ao meu gozo, para estar aí desfrutando das bênçãos e das maravilhas do Senhor. A nossa vida aqui na terra ela é passageira e passa muito rápido. A gente olhando para trás, se você olha 10 anos para trás, parece que passou no sopro. Mas se você joga 10 anos para frente, parece um pouco longe, né? Mas quando nós olhamos para nós falamos: nossa, eu já estou chegando próximo dos 50. E assim é a nossa vida, nós vamos vivendo, irmãos, e ela passa muito rápido, porque nós estamos aqui de passagem. Então que nós possamos ser obedientes a Deus para alcançar as bênçãos do Senhor e a bênção maior, que é a vida eterna. Essa é a palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida nessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Peço os irmãos a portar-se em pé. Nós estaremos orando neste momento. Tem um versículo bíblico na palavra do Senhor que diz assim, Deuteronômio, se não estiver enganado, capítulo 5, versículo 9 em diante, que o Senhor visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Foi justamente aquilo que o nosso irmão pregou nessa noite. Ele visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira geração, mas ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você que está aqui na igreja, que pode estar se ajoelhando, nós estaremos orando neste momento. Você que nos acompanha também por esta plataforma digital, que juntos possamos orar ao Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus, de infinita graça, bondade e misericórdia, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Deus maravilhoso, pela palavra de exortação que o Senhor nos enviou nesta noite. Senhor Jesus, que a tua palavra possa ela ficar em nossa mente, ficar em nosso coração, que nós possamos meditar, Senhor Jesus, em tudo aquilo que nós ouvimos através do teu servo, Senhor. Obrigado, Deus maravilhoso, porque tu é Deus zeloso, é Deus que cuida do teu povo, é o Senhor que cuida da tua igreja, é o Senhor que cuida de cada um de nós.
que nós possamos a cada dia estar te servindo, estar te louvando, estar adorando e bendizendo ao teu nome, fazendo a tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus maravilhoso, a cada dia estarmos com os nossos olhos abertos aos teus preceitos, aos teus mandamentos, com os nossos ouvidos a ouvir a tua voz, a tudo aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor Jesus, que nesta noite encontra-se aqui na tua casa, Paizinho querido. Que juntos possamos, ó Deus, dar esta continuidade em te servir, em te adorar, em glorificar ao Rei dos Reis, em glorificar a cada dia o teu nome, pois tu és soberano, tu és maravilhoso. Deus Paizinho, tu sabe aqueles que não puderam vir comparecer nessa noite, mas que possam, Senhor Jesus, mesmo nos seus lares, aonde estiverem, aonde se encontram, em viagem ou não, serem agraciados com teu amor, agraciados com tua bondade, com tua infinita misericórdia, pois tu és maravilhoso, ó Rei Jesus. Deus querido e poderoso, conceda-nos uma continuidade de noite aos teus servos, que possamos ter uma noite em paz, de repouso, Senhor Jesus, concedida pelo Senhor, que possamos nos despertar amanhã, no dia seguinte, para irmos ao nosso trabalho, aqueles que estarão na sua casa, que tenham, Senhor Jesus, início, uma continuidade de semana abençoada e maravilhosa, ó Senhor. Conceda a tua bênção aos teus servos, aqueles que porventura estiverem enfermos, nós repreendemos no nome de Jesus. Repreendemos a enfermidade, repreendemos todo o mal e pedimos, Pai, cuida de nós. Deus maravilhoso, continua cuidando de cada um dos teus servos, continua cuidando da tua igreja, da mesma forma que até hoje, até este momento, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem amparado, Paizinho. Derrama a tua infinita bondade, Senhor Jesus, em toda a liderança da tua igreja. Todos os servos, todos os pastores, todos aqueles, ó Senhor Jesus, que estão líderes ministeriais, que sejam, Deus maravilhoso, a cada dia envolvidos com ânimo, com força, com a fé, em te servir, em te louvar, em proclamar o teu evangelho, estarem firmados a cada dia no Senhor, firmados na tua palavra, te servindo dia após dia, te adorando, te obedecendo, como nós ouvimos essa noite, para obedecer, Senhor. A obediência, Deus maravilhoso, para estarmos obedecendo a tua palavra, obedecermos aquilo que o Senhor nos traz através da tua palavra, mandamento, preceitos. Ajuda-nos, ó Rei Jesus, ajuda-nos, ó Deus. Deus Pai maravilhoso, abençoa as crianças, todas as crianças do ministério infantil, todos os jovens, todos os adolescentes. Abra, Senhor Jesus, a mente, o coração desses jovens para entenderem e compreenderem a tua palavra, Senhor. Abra, Deus maravilhoso, o nosso coração para cada dia nós possamos te louvar e te adorar. Quantas coisas, quantas maldades, quantas consequências, quantas coisas que nós vemos, ó Senhor Jesus, nas reportagens, mas cuida, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor continua cuidando do seu povo, o Senhor continua cuidando da tua igreja. Jesus querido, nós estamos ouvindo novamente falar de vírus, falar de contágio, falar de contaminação, mas nós te louvamos porque o Senhor tem guardado, tem amparado, tem protegido o teu povo. Muito obrigado, ó Deus maravilhoso, por estarmos aqui, ó Rei Jesus, para poder estar te servindo, te louvando, glorificando e bendizendo o teu nome. Permaneça conosco, permaneça com cada um de nós. Derrama a tua bênção em nossas vidas, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar louvando a Deus com mais um louvor. Que Deus possa nos abençoar, possa nos renovar, para que possamos viver a tua vontade. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Necessita ser mudado, Senhor.
Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, ou necessita mais de ti, necessita. Glória a Deus, que você possa ter uma continuidade de noite maravilhosa, abençoada na presença do nosso Deus. Aos nossos irmãos que estarão trabalhando na segunda-feira, meu irmão, que seja uma segunda-feira de bênção. Que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame bênção na tua casa, derrame bênção na tua empresa, no teu trabalho, aonde você for. Que possa ser uma segunda-feira de bênção, uma semana de vitória para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quero te avisar também que no próximo sábado, dia 28 de novembro, nós não teremos culto presencial e não teremos culto online aqui na igreja do Jardim Amélia, porque será transmitida a conferência da geral da Igreja Adventista da Promessa. Então, no próximo sábado, dia 28, a igreja aqui não estará aberta. Teremos a conferência que será transmitida através do YouTube. Nós estaremos postando o link no grupo da igreja assim que a diretoria da Convenção Paulista postar o link no grupo dos pastores. Aí nós estaremos repassando para os nossos irmãos para estarem acompanhando a parte da manhã da conferência e também a parte da noite. Que você possa ter uma continuidade de noite abençoada no nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.